Que bom estarmos juntos outra vez e vamos estudar agora um assunto muito interessante que talvez você ainda não o tenha visto relacionado com a vida conjugal: os mitos do casamento. Você já se perguntou por que esta pessoa escolhe aquela para se casar? Geralmente temos lembranças interessantes do namoro. No entanto, para alguns, o contraste entre essas lembranças do passado e o estado presente da relação pode ser avassalador. Esse estado de sofrimento no casamento não é privilégio de poucos. Por exemplo, a Academia de Ciências Morais e Políticas de Paris estudou o caso de 96.834 casamentos e descobriu que apenas 17 eram felizes. De 40% a 45% dos casamentos nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Austrália, eles terminam em divórcio. Na França, 3 casamentos, pelo menos um divórcio para cada 3. Mas no Brasil, a situação é terrível também no aspecto dos dados negativos sobre a vivência conjugal. Por exemplo, uma pesquisa do IBGE de 2007 mostra que mais de 50% dos casamentos terminam em separação. E a tragédia é que dentro de 3 anos essas pessoas voltam a casar e essas relações elas tendem a ser conflituosas, acabando novamente em divórcio. E cerca de 60% dessas novas relações, desses novos relacionamentos, acabam em separação também. A questão é, o que há nos casamentos que torna a relação e convivência tão difíceis? Por que não dá para conviver num nível alto de satisfação? Pense no início do seu relacionamento e veja para ele hoje e responda. O que aconteceu que tornou o relacionamento tão hostil? Por que vocês não estão tão felizes? Por que já não há aquele brilho nos olhos que tendemos a esperar do relacionamento? Por que aquele viveram felizes para sempre geralmente é só encontro de fada? Alguns dirão que a paixão acabou. E como a paixão é uma coisa química no corpo e que dura no máximo 2 anos, então acabou a paixão, acabou a possibilidade de convivência. Mas como explicar a durabilidade de tantos casamentos? Pelo menos 25% dos casamentos eles são duráveis e bons. Será que as pessoas que vivem juntas por mais tempo têm problemas hormonais? Claro que não. O que faz a diferença entre a durabilidade entre os casamentos? É que alguns casais entram nele precavidos nos seguintes pontos: consciência das dificuldades do casamento. Por exemplo, há pessoas que entram no casamento conscientes de que o casamento não é algo perfeito. Existe uma luta, existe um preço a ser pago. Então essas pessoas estão conscientes dessas debilidades, já estão de certa forma precavidas para as dificuldades. E quero deixar bem claro uma coisa para você. A diferença entre um casamento feliz e um casamento infeliz não está na ausência de problemas. Está na maneira como encaramos os problemas, como nos preparamos para resolvê-los. A segunda diferença é que há educação para a conjugalidade. O que é educação para a conjugalidade? Veja, é muito simples se apaixonar e começar a namorar. Mas quantos jovens casais de namorados se preparam para a conjugalidade? Normalmente, quando eu estou palestrando por aí em encontros de casais, eu pergunto para o auditório quantas pessoas que estão ali presentes leram pelo menos 10 livros na sua preparação para a vida conjugal. É surpreendente que a grande maioria dos cônjuges não tenha lido nem sequer 3 livros na sua preparação para a vida conjugal. Agora pense um pouquinho. Quando você faz uma graduação, seja pedagogia, psicologia ou engenharia, você vai passar aí de 4 a 6 anos na faculdade e o que os professores dizem é que você sai dali tendo conhecido apenas a ponta do iceberg naquela área. Agora imagine, se para sair com uma graduação você passa ali 4 anos se preparando, para viver a vida toda, quanto você se preparou? Quanto tempo você gastou? O quanto você leu? Ou recebeu orientações para a conjugalidade? Eu quero dar um conselho para você. Se você não se preparou antes de casar, prepare-se agora que está casado para entender melhor o modo de ser do seu cônjuge, a personalidade, o psiquismo e outras coisas que são por iguais importantes também. Uma terceira coisa são as expectativas do casamento. Se você é uma pessoa madura,
Você vai ter expectativas, mas essas expectativas elas serão moderadas com o fato de que você está casando com uma pessoa real. Só quem não é maduro é que sonha com um casamento de contos de fada e pensa que aquele indivíduo é um príncipe encantado ou uma princesa encantada que não vai cometer nenhum erro. Não, nós casamos com pessoas reais que vêm com uma bagagem genética, que dependendo do tipo de família vai refletir tudo isso no relacionamento. A maneira como foi criada, como foi educada, com quem conviveu, tudo isso será refletido no casamento. Pessoas maduras, então, não criam expectativas exageradas fora da realidade para a vida conjugal. A quarta coisa é a seguinte: geralmente entramos no casamento com expectativas irreais sobre o mesmo e quando nos deparamos com a realidade e dificuldades, desabamos. Vejam, essas expectativas irreais nos levam a crer nos mitos do casamento, o que acaba sendo muito ruim, especialmente para os casais despreparados. Que mitos são esses? Ou você já parou para se perguntar o que é um mito? Um mito é uma coisa que é propalada, se torna popular, mas não significa necessariamente que seja uma verdade. Pode ser um conto que pela popularidade se torna tão aceito que se torna encarado como se fosse uma verdade. É uma verdade popular, mas não é uma verdade real, uma verdade de fato. E no casamento existem alguns mitos. E a absorção desses mitos pela nossa cabeça, pelo nosso sentimento e coração, acabam tornando o casamento um pouquinho complicado. Que mitos são esses? Vou apresentá-los para vocês agora. Primeiro mito. Primeiro, se há amor e compromisso, o casal é capaz de enfrentar todos os problemas. Ok, isso é um mito. Veja, o casamento, ele é formado pelo amor. Deixa eu refazer minha frase. Para formar um casamento, você precisa ter amor. Mas para sustentar esse casamento, não é só o amor que dá conta. Você precisa ter compromisso também. Agora, esse mito cria um problema para nós. Se há amor e compromisso, tudo vai dar certo. Veja. E quando começam a vir os problemas? Você começa a se questionar e dizer o seguinte: olha, o amor acabou, eu não tive força, meu amor não é forte o suficiente. Então esse mito aí pode criar um problema. Vejam, todos os casais têm problemas, mas você não pode cair nessa onda de que se há amor e compromisso, vocês vão viver felizes para sempre. Pelo contrário, esse amor tem que ser maduro para encarar com maturidade os problemas que aparecem e aí sim, com uma comunicação efetiva, vocês irão viver felizes para sempre. Segundo mito, os problemas do início do casamento tendem a melhorar com o tempo. Cuidado com esse mito. Já vi muitas pessoas sofrendo por causa disso. Ah, nós temos algumas dificuldades agora, meu namorado é assim, minha namorada é dessa forma, mas quando casar melhora. Não melhora. A mudança é só para pior. Na verdade, o tempo tem um efeito desastroso sobre o relacionamento. Por quê? Se no namoro nós temos os olhos fechados, no casamento eles vão se abrir. E você vai começar a olhar problemas que você não via antes. O conselho da mensageira de Deus, Ellen White, a escritora da Igreja Adventista, ela diz o seguinte: que podem surgir dificuldades no casamento, mas que você precisa se concentrar nas qualidades e não nos defeitos, porque a nossa tendência é maximizar os defeitos e minimizar as qualidades maravilhosas que o nosso cônjuge tem. E na vivência 2 você vai descobrir coisas fantásticas da personalidade do seu cônjuge. Portanto, lembre-se de uma coisa, não caia nessa onda de ignorar os problemas do namoro, do começo do casamento. A grande tendência quando você ignora esses problemas é eles terem um efeito bumerangue. O que é o efeito bumerangue? O efeito bumerangue é quando você joga aquele instrumento, mas ele volta na tua direção. Se você ignora um problema hoje no teu namoro, no começo do teu casamento, esse problema vai voltar mais forte. Então o aconselhamento é: encare o problema de frente e tente resolvê-lo com oração, com diálogo, com um espírito jovial, um espírito agradável, para que vocês não tenham maiores problemas. Agora vejam bem,
Vamos falar sobre um outro mito. A pessoa com quem eu caso é determinante para eu ser feliz. Tenha cuidado com esse pensamento. Por quê? Porque esse pensamento acaba tornando você uma pessoa seletiva e te coloca numa furada, do tipo, se não está dando certo com esse fulano aqui, a melhor alternativa é eu largar esse aqui e procurar um outro, ou uma outra. Então, esse pensamento acaba criando uma exigência por demais, forte em cima do cônjuge, da família, da sua origem, da sua procedência. E isso não é interessante. Não é com quem você casou o fator determinante para a tua felicidade, mas a maneira como você se comporta e como vocês reagem diante dos desafios do casamento. Quarto mito: homens e mulheres têm necessidades e formas de estabelecer intimidade diferentes. Existe um livro que diz que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Há uma tendência, então, muito grande de maximizar essas diferenças entre homens e mulheres. É verdade, homens são muito diferentes. Mas você não pode tornar isso algo grandioso a ponto de dizer assim, os homens são difíceis de conversar, as mulheres são mais afetivas e por isso não dá para se relacionar porque somos tremendamente diferentes. Não, tenha muito cuidado. O fato dos homens serem um pouco mais silenciosos não significa que eles não querem ter uma comunicação afetiva. O fato das mulheres serem mais sensíveis, expressarem às vezes com mais facilidade o sentimento, não significa que elas sejam dengosas ou que choram por tudo. Muito cuidado na maneira como você interpreta o seu cônjuge. Então não caia nessa onda de dizer somos diferentes, então não vai dar certo. Pelo contrário, quando nós encaramos as diferenças como uma bênção de Deus e que se torna uma aventura no relacionamento conjugal, viver com essas diferenças, o casamento se torna muito mais maravilhoso. Veja, os casamentos geralmente eles são afetados por vários conflitos. E os conflitos, eles têm um padrão nas abordagens. Eu quero mostrar para você agora um padrão de abordagens na hora da resolução dos conflitos ou que tornam a relação conflituosa. Existe, geralmente, uma tendência de alguns casais buscar ajuda, porque percebem um problema e querem mudar. Mas existem outros casais, e a maioria não tem tantas informações e acesso à terapia pré-conjugal e durante a conjugalidade. Então, o que ocorre? Cada casal acaba estabelecendo suas próprias maneiras de resolver os conflitos, de abordar o conflito. E essas abordagens conflituosas eu vou apresentá-las para vocês de maneira ilustrativa, alguns exemplos. Primeira coisa, negatividade recíproca. Geralmente os conflitos acontecem porque um cônjuge aborda outro dizendo assim, você é sempre assim, você não faz isso, você não faz aquilo, você... Ou seja, há uma super ênfase nos pontos negativos da pessoa. E essa negatividade recíproca acaba sendo danosa, porque é um jogando sobre o outro, é um ping-pong de acusações. Isso gera a segunda abordagem conflituosa, que é a escala negativa. Se um agride, o outro agride, fundamentados no negativo, você olha mais o negativo do que o positivo do outro, a tendência é haver uma escala negativa descendente, cada vez mais a relação vai ficar conflituosa. Terceira, padrão de demanda e retirada. Como é isso? Padrão de demanda e retirada. Eu vou explicar para vocês. Esse padrão de demanda e retirada acontece da seguinte forma. Um cônjuge provoca. Vamos supor, aquele que fala mais, que tem mais facilidade para falar. Aí ele chega e provoca o outro. E critica. Tem pessoas abusadas, que são meio rabugentas mesmo. São tremendamente agressivas. E fica mexendo, provocando, tocando na ferida do outro. O outro então toma a seguinte iniciativa. Cai fora. Não quer saber de papo. Se isola, se aquieta e não fala. Essa tendência de demanda e fuga, ela não é boa, porque quem fala se sente agredido pelo silêncio do outro. E o silêncio de um dos cônjuges é só uma maneira de reagir diante da agressão do outro. Isso é tremendamente nocivo e vai danificar o relacionamento conjugal.
Vamos ver uma outra maneira de abordagem conflituosa. Veja, guerrilha. O que é guerrilha? Você já deve ter percebido na televisão, quando passa algum filme de guerrilha, que os guerrilheiros atiram de todo lado e para todos os lados. Então, essa abordagem de conflito na forma de guerrilha, ela é aquele cônjuge ou os dois que atiram para todo lado e não dão trégua para o outro. Eu vou dizer uma coisa para vocês que a Bíblia afirma. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que é melhor viver num canto do eirado do que junto com a mulher rixosa. Mas esse versículo não é só para mulher, ela independe do gênero. Há homens que são igualmente agressivos, abusivos e de difícil convivência. Portanto, não estamos fazendo discriminação de gênero, porque eu sei que essas palavras podem se encaixar tanto para homem quanto para mulheres. Mas nós vamos parar nos conflitos? Não. Eu não estou aqui só para maximizar os conflitos. Eu quero ensiná-los algumas abordagens agora, algumas metodologias de resolução dos conflitos. Vamos então para a resolução dos conflitos que geralmente são gerados pelos mitos do casamento. Primeira coisa, você precisa estar de prontidão. O que é estar de prontidão? É estar atento ao relacionamento. Veja, se Adão e Eva estivessem atentos um para o outro, eles não teriam entrado no pecado. No relacionamento conjugal, marido e mulher precisam estar atentos, porque nós somos o tempo todo vulneráveis às coisas que acontecem lá fora. A pressão econômica, criação dos filhos, pagamento das contas e a interação social pode gerar conflitos. O ideal é que os casais estejam de prontidão, observando os menores sinais de dificuldades para que possam imediatamente agir enquanto o problema está no começo. Mas essa prontidão exige o passo número 2, que é o estabelecimento de uma comunicação afetiva. O que seria uma comunicação afetiva? É quando você sabe expressar com sinceridade os seus sentimentos. E quando você também busca expressar e transformar aquilo que é negativo em algo positivo. Eu vou dar um exemplo. Se você geralmente diz para sua esposa ou para o seu marido: olha, você sempre me agride com essa forma de ser, você pode mudar essa frase e dizer: isso que você está fazendo faz com que eu me sinta agredido. Você percebeu? As palavras são as mesmas, mas a maneira como elas são colocadas muda completamente a forma como a frase é ouvida. As palavras são as mesmas. Então, desenvolver comunicação afetiva significa você pegar as palavras e manipulá-las na sua mente de uma maneira que elas cheguem ao ouvido do seu cônjuge de uma forma melhor de ser entendida. Terceira dica: seja proativo. O que é ser proativo? Para eu mostrar para vocês o que é ser proativo, eu preciso mostrar o que é ser reativo. Veja, reativo é quando existe uma ação e imediatamente a pessoa que vê a ação reage imediatamente em cima dessa ação. Ser proativo é quando existe a ação, mas a pessoa proativa dá um intervalo entre a ação e a reação. Existe uma brecha. Nessa brecha, há espaço de tempo para que haja reflexão em cima dessa ação. Então, uma pessoa proativa é aquela que vê a ação, mas ela não vai reagir de maneira inconsequente. Ela avalia nesse espaço de tempo e nesse tempo de avaliação ela cria um padrão de reação baseado na avaliação que ela já fez da situação. Em outras palavras, uma pessoa proativa é uma pessoa que reflete, que pondera, que pensa antes de dar uma resposta àquela ação. Isso é proatividade. Quarta metodologia para resolvermos os conflitos: entender as diferenças de gênero. Veja bem, homens e mulheres são diferentes, mas isso não significa que ambos não estejam interessados na resolução das dificuldades.
O homem é mais calado, a mulher fala com mais facilidade. O homem, às vezes, aparentemente é menos sensível às necessidades da esposa. A mulher já é mais interessada no romantismo. Há muitas diferenças que não convém falar agora. Mas uma coisa que nós não podemos colocar em nossa mente é imaginar que ambos não estejam interessados na resolução e na convivência. Na verdade, tanto homem quanto mulher, independente do tipo de personalidade, ambos estão interessados no sucesso do casamento. Agora, você não pode casar com o sentimento de que por causa das diferenças esse relacionamento não vai dar certo. Pelo contrário, as diferenças adoçam o relacionamento, apimentam o amor, fazem com que a descoberta das características um do outro torne a vivência muito mais agradável. Então, querido, essas metodologias de abordar os problemas, elas podem nos ajudar a ser mais proativos e a ser mais inteligentes na resolução dos nossos conflitos. Eu quero concluir com um pensamento bíblico. Que diz a Bíblia? Ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Mas no livro de Provérbios nós temos um conselho igualmente sábio. E diz o seguinte a palavra de Deus: a palavra branda desvia o furor. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então pense um pouquinho, querido cônjuge. Na hora que você vai falar com seu cônjuge, imagine que você está indo com uma bandeja de prata para ele, e naquela bandeja tem maçãs de ouro. O que Salomão está dizendo é o seguinte: cada vez que você abrir a boca, pondere, pense, para que cada palavra que você vai pronunciar seja encarada valorosa como ouro, preciosa como ouro para os ouvidos do seu cônjuge, para o coração do seu cônjuge. Nós geralmente não somos tão cuidadosos com o nosso cônjuge, com a nossa família, como nós somos lá fora. Mas o conselho que eu te dou é: se há um lugar onde você precisa de fato ser um cristão semelhante a Jesus, amoroso, convertido, é dentro do seu lar, dentro da sua casa. Lá você não tem máscara. Tua esposa, teu esposo, teus filhos conhecem você sem as máscaras. Portanto, o melhor lugar para nós sermos um cristão verdadeiro é dentro do nosso lar. Eu concluo com as palavras de Paulo: completai agora a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, verso 2. Com esse texto, eu apelo para que você seja uma pessoa proativa, convertida e que viva cada dia mais uma vida melhor ao lado do seu cônjuge que você escolheu por amor. Que Deus te abençoe.